Mas o senhor trouxe um argumento, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que o senhor associou Jesus ao segundo Adão com a concepção virginal, certo? Uhum. Você entrou até na questão do útero do nascimento. Nesse quesito eu discordo um pouquinho do padre por conta do quê? Porque se Jesus é o segundo Adão, já Adão não nasceu no ventre de uma mulher. Não. Então eu teria que entender uma outra figura de Jesus como um salvador. Já que o primeiro Adão é o originador do pecado, e Jesus, segundo Adão, como originador da salvação, caberia nesse quesito. Mas eu quero lembrar qual o texto. Gente, nos ajuda aí, vê aí qual o texto que vai falar do primeiro e segundo Adão de Paulo. É carta aos Romanos, só não lembro o capítulo agora. Ajuda aí, gente. Qual Manda colocar aí no chat segundo aí. Adão de Paulo. Que Paulo manda aí no chat. Esse é o nosso Romanos. problema de não ser protestante. A gente não sabe a Bíblia de cor. Lógico que nem eu que sou exegeta. Eu sei que está em Romanos. Não, vocês eu estão sei que é bem melhor no início eu, de e eu Romanos. que não sei achar o negócio na Agora Bíblia é muita lá. coisa que... Sabe achar a Bíblia dentro de casa, Alberto. Não, se a pessoa achar que o teólogo tem que ter tudo decorado, me desculpa, gente. Não tem como, né? Não, cara? decorar é uma coisa. Não. Não adianta decorar e não saber explicar. Aí para mim não serve para nada. Camarada, eu sei Gênesis de cor. Ok, me explica agora. Aí você vai perguntar o que é um D. D no princípio criou Deus os céus e a terra. No. O que é o no? No, não sei. Então, no é preposição mais artigo em mais o igual a no. O camarada sabe explicar isso? Não. Então não presta pra mim? O que adianta decorar? Que adianta decorar? Não sabe nem a gramática do português, vai querer saber gramática do quê? Isso aí serve, é porque as pessoas entendem, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputando, não havendo lei. Como que você vai julgar alguém? Se não existe lei, não tem como você julgar, é isso que ele está dizendo. Não tem delito. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é o Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Esse agora vem o chumbo grosso. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Levanta só um pouquinho, versículo 16. Aí. E não foi o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão como? Em vida, por um só, é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, adoro essa expressão, assim também, a expressão de proporcionalidade, assim também por um só ato de justiça, que é a crucificação de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aí eu pergunto, porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Aí eu pergunto, padre, o que Adão cometeu, o senhor concordou com aquilo que Adão fez? Se eu concordo com Adão, não, porque foi ele que pela história da salvação, é quem nos prejudicou humanamente. Você aceitando aquilo que Adão fez, aceitando ou não, o senhor tem pecado? Tenho. Adão pecou, eu não aceito o pecado de Adão, mas eu tenho um pecado segundo a Bíblia, certo? Pecado humano, ok, que nós chamamos de pecado original. Aceitando ou não, eu tenho um pecado, não é isso? Olha que interessante isso aí que Paulo está colocando. Aceitando ou não o que Adão cometeu, eu tenho um pecado. Por que para ter a salvação eu tenho que aceitar? Não seria lógico, então, já que Jesus morreu na cruz, já que morreu por todos, porque eu tenho que aceitá-lo para ser salvo? Eu não concordo com o que Adão fez e não aceito. Aceitando ou não, eu tenho pecado. E para ter a salvação, eu tenho que aceitar Jesus? Não seria algo irreal do que Paulo está tratando aí? Mas é interessante, o senhor leia o versículo 20, ali onde o senhor parou. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Sobe mais um pouquinho. Ou desce. Sobe ou desce para a gente ver o 20. Pegou no meio da tela. Aí, isso. Pedrão, valeu. Veio, porém, a lei para que a ofensa
abundasse. Que até então, sem a lei, estava lá no tempo, não tem lá limite de Moisés. Isso. Não tem como você... Como que você julga se é ofensa ou não, se não tem lei, se não tem um parâmetro a ser seguido? Então não tem. Agora chegou a lei, criamos a lei, Moisés estipula a lei, então a partir de agora só sabemos o que pode e o que não pode. Certo? Então, por quê? Vamos lá. A lei, para que a ofensa abundasse, mas não que não existisse. Sim. Porque a morte ela entra e não precisou da lei. Justamente. Vamos voltar um pouquinho nesse assunto aqui, padre. Vamos lá. Olha só o que nós estamos tratando aqui, que interessante. Nós estamos falando de condenar ou absolver mediante o conhecimento. Isso. Não tem como eu condenar alguém se alguém não conhece a lei. Quando não conhece a lei, o que acontece? Contratamos um advogado para que possa nos defender perante a lei, uma vez que eu não conheço a lei. Então, por isso que serve advogado hoje, para me defender mediante aquilo qual eu não conheço, mediante a acusação. Padre, raciocine comigo e vamos ver se a sua crença concorda ou discorda. Quando Deus chega assim e fala assim para Adão: Adão, não coma, certamente morrerás. Se a morte entrou pelo pecado, conforme Paulo está colocando aí, como que Deus pôde fazer uso para Adão do que a morte, se a morte só, segundo o raciocínio, partiria a entrar por intermédio de Adão? De que jeito isso? Porque se Deus fala assim, Adão não coma, certamente morrerá, necessariamente, filosoficamente, Adão. Senhor, o que é a morte? Como que eu posso condenar alguém ou penalizar alguém, sendo que ele não conhece o que seja aquilo? Parece que a morte já existia, padre. Ou não? A morte já era vista como um castigo, né? Logo, então, a morte então não adentrou pelo pecado de Adão, porque a morte já existia antes do pecado de Adão. Entra para aqueles que descendem de Adão. Então a morte já existia, concorda? A morte existe. Não, a morte já existia antes de Adão pecar. Existia. E a morte existia de que forma? O padre consegue filosoficamente imaginar? Quando nós falamos da morte no período do Gênesis, nós estamos falando do distanciamento daquilo que é o totalmente puro, que seria Deus, a imagem de Deus. Então, o distanciar-se, esse alejar-se de Deus, do divino, esse afastar-se da luz, esse afastar-se daquilo que é o provedor da vida. Então, a morte aqui, ela não é uma substância, ela é vista como um ente. Então, a morte, ela toma posse do objeto a partir do momento em que o objeto se distancia daquilo que é a provisão da vida, que é Deus. Né, o livro, o apócrifo de Enoque, que vai falar a respeito da queda dos anjos, vai falar justamente que a ausência do bem gera o mal. Então, o demônio e Satanás e tudo, o mal, a essência do mal enquanto ente, é criado justamente pelo alerramento desse ser divino, do bem. Então, a morte é o resultado do distanciar-se de Deus. É o morrer aos poucos, é o morrer na alma, é o morrer no espírito. Agora, vou ilustrar para o senhor o meu pensamento para tentar ser um pouco mais claro, de forma mais psicanalítica. Uma mãe, comentei isso com vocês ontem, uma mãe que vai para o meu consultório porque o filho é dependente químico, e sofreu um acidente, depois de anos dando muito trabalho como dependente químico, sofreu um acidente e morreu. E essa mãe vai para o consultório para tratar o luto. Então, ela diz, eu estou aqui porque eu perdi o meu filho. E eu pergunto, quando você perdeu o seu filho? Ela diz, há 1 semana. Eu, de que modo? Ela, num acidente de moto. Eu preciso levá-la à consciência de que aquele filho que morreu no acidente de moto já não estava mais vivo. Porque ele já não era mais um ente que estava próximo da experiência de vida, porque ele foi consumido pelas drogas. Então, quando é que a mãe de fato perdeu o filho? Não foi no acidente de moto. Quando ele já estava perdido. Ele já perdeu quando ele já morreu antes. Ele morreu antes da morte física. Sim. Então, a morte desse filho, na verdade, se deu quando ele, pelo vício, se afastou de todas as coisas que poderiam favorecê-lo como gente, como ser humano. E ele, então, se tornou um indigente por não ter mais nada que o configurasse a sua pessoalidade. Então, ali é uma morte.
Então, quando nós falamos da morte no Gênesis, a gente está falando dessa morte que não passa pela matéria, mas passa pelo distanciamento de Deus. Tanto que Deus, quando Adão e Eva comem do fruto, eles ficam envergonhados, porque percebem que estão nus, que é uma questão também magnífica, que certamente o senhor descreve aqui no Gênesis, a nudez, né? Que nudez é essa se não havia corpo? Mas uma frase de Deus que chama a atenção. Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, grita perguntando: Adão, Adão, onde estás? Onde estás? Por que que a onisciência de Deus não sabe onde está Adão? Quem está perdido, Adão ou Deus? No caso, Deus. No caso, Deus. Então o autor sagrado quer mostrar o sofrimento de Deus pelo distanciamento do filho, do Adão que ele criou para ser a sua potência. Então o que Deus na verdade grita é um grito de desespero. Por que que vocês fizeram isso? Era preciso? Então a morte não é uma consequência do final da matéria. A morte é uma consequência do final do espírito. Então é possível morrer diversas vezes, professor. É possível morrer em diversas ocasiões. É possível morrer todos os dias e é possível viver todos os dias. Gostei desse raciocínio. A única coisa que ainda não encaixou para mim é porque a fala morte vem antes do erro de Adão. Uhum. Então, como que eu... É, porque há admoestação de Deus. Se comerem, terão que morrer. Então, a consequência seria a morte. Então, esse distanciamento... a morte como distanciamento que você colocou, eu já não consegui entender muito bem, porque dentro do relato bíblico isso vem depois, né? Eu entenderia numa cadeia alimentar, não colocando que todos os animais são herbívoros, segundo a Bíblia, sim. Segundo o relato do Gênesis, todos os animais eram herbívoros. Sim. Cientificamente isso é impossível, porque cada animal carnívoro, herbívoro, tem um aparelho digestivo totalmente diferente por aquilo que eles são. Então eu teria que a morte seria justamente para os animais de uma cadeia alimentar, a questão da sobrevivência, para Adão entender o que era a morte, que era o distanciamento, né? Aí eu entenderia muito bem nessa colocação. Bom, pois bem, tá simples assim, tá fácil. Agora eu gostei dessa parte aí, viu? Gostei.